Começa agora. Me Tira do Perrengue. E bora sair desse perrengue, porque dinheiro na mão é solução. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse programa que nasceu com o intuito de tirar você do perrengue, fazer com que você nem entre, não volte, enfim, nada de perrengue, né? O nome do programa mudou, a gente até esquece de falar que é Me Tira. A gente está se acostumando ainda, né? Me Tira do Perrengue. Por favor. Tá? Então a gente está aqui para isso, para pegar na sua mão e tirar você do perrengue. É quase como um lamento, né? Me tira do perrengue, pelo amor de Deus. Mas ó, a gente está brincando aqui, mas o assunto hoje é sério e merece toda a delicadeza, que nós vamos falar sobre violência patrimonial. Olha que dado alarmante que eu trago aqui do Fórum Brasileiro de Saúde Pública. 40% das mulheres que sofrem violência doméstica também sofrem violência patrimonial e financeira. Dado alarmante. E essa violência, ela é silenciosa, às vezes até invisível. E o que ela envolve? Envolve o controle, manipulação e até mesmo, a tirada completa de controle do dinheiro por parte da mulher. Tá? Isso é uma forma de poder e abuso em cima da mulher que está sofrendo essa violência patrimonial. Então, sem mais delongas, no nosso programa de hoje, a gente trouxe uma convidada aí especial para falar sobre o tema. Então, se você está vendo e falou, me identifico, fica aqui conosco, ou conhece alguém, que numa hora dessa, a rede de apoio e ter, pessoas para compartilhar do tema, encaminhe para as pessoas, porque hoje a gente vai falar sobre esse tema importante, delicado, porém muito necessário. Então, a gente tem aqui com a gente hoje a doutora Mônica Nogueira. E, gente, o currículo dela eu vou ler, porque, assim, eu não ia conseguir gravar, porque muita coisa. Psicóloga com mestrado e doutorado em psicologia, especialista na área de violência doméstica contra criança e adolescente pela Universidade de São Paulo, USP. Doutora Mônica, seja muito bem-vinda, muito grata por aceitar nosso convite para trazer esse tema tão importante, né? Eu que agradeço muito vocês, essa oportunidade. E já é a segunda vez que ela está aqui, né? É a segunda vez. A primeira vez, nós fizemos 2 programas de um tema também muito que a galera usa para fazer muitos memes, para brincar muito, mas é um tema muito sério. A gente falou sobre as bets e o tigrinho, né? O como que isso tem influenciado as pessoas aí, questão emocional e financeira também. Exatamente. Então, vamos começar logo com o que realmente importa aqui para entender o tema, né? Então, o que caracteriza a violência patrimonial e financeira e como que a gente pode diferenciá-la de outros tipos de abuso? Bom, vamos dar a tipificação como ela está na Lei Maria da Penha, né? O que vai caracterizar a violência patrimonial está ligado à retenção, subtração ou destruição, né? E aí vai ter não só a questão do dinheiro, né, como aqui está sendo colocada, a violência financeira, mas é importante a gente frisar, né, para as pessoas que é qualquer bem de valor, inclusive valor sentimental para a mulher. Então, vamos lá, vamos dar mais exemplos, né? Então, a reter o dinheiro, o salário, né, da mulher, mas também reter seus documentos, ficar com seu passaporte, com sua identidade, com a sua carteira de trabalho, né? Vamos pensar em destruição. Às vezes destrói seus instrumentos de trabalho, né? Vai ali, destrói seus livros, seus materiais, fotos. Então, tudo que seja um bem, que seja de valor, que seja um recurso e que seja subtraído, falando de forma mais clara ainda, furtado. O furto, né, a retenção, então ninguém pode segurar para si algo que é, né, do parceiro, da esposa, sem o consentimento dessa pessoa, né, ou a destruição mesmo, de roupas também, né, por aí vai. Então se caracteriza dessa forma a violência financeira, né, que está lá tipificada como 5 tipos de violência que a Lei Maria da Penha coloca, né, esclarece. Mas eu posso falar também um pouquinho, ampliar em relação à questão da violência, porque assim, vão tendo nuances e vão recebendo outros nomes, né? Então, você tem o que eu acabei de falar agora como violência patrimonial, financeira, mas pode ocorrer também a infidelidade, né, ou a traição financeira, que aí já se caracteriza de uma outra forma,
Posso falar disso também ou fica muita coisa? Pode, com certeza. Já a infidelidade financeira, né, que pode estar ocorrendo também com a mulher, já está mais ligada ao caso de uma perda da confiança, quebra da confiança entre um casal, né, onde o parceiro vai ali também omitir, né, informações, né, de alguma forma dessa mulher, dessa parceira, fazendo com que ela também não saiba sobre a questão ali do casal, né, das finanças ali. Então também eu acho que isso é algo que as pessoas não identificam muito, que por exemplo, agora final de ano, vamos dizer assim, né, até mesmo a pessoa vai lá, ganha comissões, bônus, né, ganha alguma coisa a mais agora no final do ano, mas não passa essa informação, não compartilha, omite. Isso é uma violência também. Às vezes até, né, aquisições de bens. Isso, eu ia o Érico também, eu atendo também. Casais, né? Eu sou mentora de casais e às vezes aparece isso, aquisições de bens ou dívidas. Isso. Às vezes o parceiro, ou às vezes a mulher também, mas no caso o parceiro tem ali muitas dívidas e a esposa nem sonha. Aí começa a tirar as coisas, tipo, não pode mais no salão, não pode mais fazer isso. Mas por quê? Porque está endividado. Mas não fala. Não fala por quê. E geralmente você descobre isso quando abre a fatura do cartão de crédito. Aí a fatura acaba falando para onde está indo o recurso, é onde se descobre, por exemplo, a infidelidade financeira. Sim, que talvez um dos sinais aí é sumiços de fatura, né? Sumiço dessas informações, né? Hoje em dia está muito fácil, né? A fatura não vai mais às vezes pelo correio. Você recebe pelo e-mail, e aí vai para o e-mail do titular do cartão. Então, é ótimo, né? Porque ninguém vê a fatura, ninguém pergunta a fatura, eu estou pagando a fatura, não precisa falar sobre o assunto. É muito delicado. Mas gera muito conflito, de fato. E doutora, quais são os principais sinais de que uma mulher está enfrentando, né, passando por essa violência patrimonial e financeira? Vamos lá, vamos apontar alguns sinais, porque normalmente é isso que o Érico acabou de falar. Quando se descobre, quando vai saber da violência patrimonial, ela já está ali, já, como a gente fala, o leite já derramou, né? Mas é importante, acho, a gente frisar que saber de como está a sua vida financeira ou a vida financeira do casal, é possível ali você já identificar algumas coisas antes, né? Então, isso que a gente acabou de falar agora, por exemplo, onde que está o extrato, né? Saber sobre as questões financeiras ali que estão sendo colocadas. Mas vamos falar da violência patrimonial mais propriamente, né? Esse controle exacerbado que o parceiro tem de não deixar com que a mulher tome nenhuma decisão financeira, né? Não deixar que ela acesse os bens da família, né? Ah, não, faço para você. Então, isso é algo que para ligar uma luz vermelha ali, né? Para ela tentar entender o que está acontecendo, porque a ideia é que o que acontece na violência financeira pode ser uma forma de controle e de abuso, né? Então, a gente precisa identificar se está ocorrendo esse controle e esse abuso. Então, vai havendo, às vezes, sutis humilhações e baixa autoestima no sentido de falar: ah, você é burrinha, você não vai entender nada, você vai olhar isso aí e não vai entender, o que você está querendo saber? Né? A pessoa que passa informação não é a mulher que vai na fonte saber o que está acontecendo, né? Uma questão de ficar sendo isolada, né? Em situação de isolamento aí, inclusive de outras pessoas do convívio dela, como você estava falando, Patrícia, da rede de apoio, né? Que é muito importante. Então, se essa pessoa está ficando cada vez mais isolada também, passando por essas humilhações sem ter o acesso, né? Uma coisa que eu acho que fica a dica, né? A gente não quer aqui estar botando coisas na cabeça das pessoas, né? Mas também, vamos dizer assim, a gente fala hoje da mulher em situação de violência e não falar da mulher vítima de violência. Porque a gente também se vê e se colocar nesse lugar de vítima. Quando você é vítima, você vai fazer o quê? Você é vítima, você não pode fazer nada, né? Mas, muitas vezes, o que esse fenômeno vai mostrando é que você tem um contexto, você tem uma situação. Então, vamos dar exemplos aqui práticos.
chega num momento que a mulher descobre, por exemplo, que os bens que ela achava que eram dela também, que era da família, está no nome de uma terceira pessoa. Nem do esposo, que seria automaticamente dividido com ela, no caso de uma dissolução ali, né? Está no nome de terceiros. Mas quanto tempo ela ficou sem saber no nome de quem estavam os bens, né? Quanto tempo ela ficou sem ir lá olhar, né, essas coisas. Por quê? Porque tem uma confiança, né? Ele está cuidando, está tudo bem, está nas mãos dele, né? Mas nós, como pessoas adultas, responsáveis, dentro de um diálogo, uma franqueza ali do casal, é importante procurar saber, né, como estão essas coisas, para não ter, às vezes, esses choques, né? Porque, como o dado que o Érico estava falando no início, está só aumentando esses casos, né? Os casos estão aumentando muito. Então, seria importante as mulheres procurarem esses sinais aí, né? Saber se está tudo bem em relação às questões financeiras. Agora, provavelmente a violência financeira e patrimonial, ela não vai vir sozinha, né? Já vai vir dentro de um contexto em que as outras violências, os outros abusos vão estar presentes também. É o emocional. Isso. Físico. Isso. Vai vindo junto ali, Está interligado, né? O psicológico, por exemplo, a violência psicológica, que é uma outra violência muito invisível, né? Muito silenciosa. Por quê? Porque a gente naturaliza determinadas situações, né? Então, ao mesmo tempo, por exemplo, que ele fala que a pessoa é burrinha, lerdinha, né? Tá uma violência psicológica ali colocada, né? Mas para chegar no controle da violência financeira. Então, as coisas estão conectadas. Às vezes, ele faz o isolamento da família, das pessoas, das atividades sociais, mas com o intuito também do controle financeiro, para aquilo que você falou, por exemplo, né, as pessoas em volta não saber o que está acontecendo, que está diminuindo, né, que vendeu bens, que as coisas não estão como era antes, e a pessoa isolada, os amigos e familiares não estão sabendo o que está acontecendo, né? Caramba, que legal. Quer dizer, legal no sentido de a gente entender o que é o processo. Você mencionou a Lei Maria da Penha e, pela sua fala, ficou claro que está tipificado na lei a questão da violência patrimonial e financeira. Só que a gente não escuta isso. Né? Você não ouve isso na mídia, você não vê ninguém falando sobre a violência patrimonial e financeira, ao passo de que a violência física, claro, né? Até porque salta aos olhos, né? É muito mais claro e se fala muito mais sobre isso. Mas, na sua opinião, por que esse assunto ainda não é tão comentado, não é difundido, não é divulgado e conversado sobre? Então, a gente tem uma questão bem complexa, né, em relação à violência contra a mulher, mas a gente pode pensar em alguns fatores. O primeiro de todos, acho que está ligado a essa falta de conhecimento mesmo, conhecimento até de profissionais, né, de várias pessoas, de instituições e tudo, que ainda não conseguem ter esse entendimento do que acontece com uma violência financeira e patrimonial como sendo uma forma de abuso, né? E isso por quê? Porque a gente tem que falar também da nossa cultura. A gente vive aqui no Brasil com resquícios ainda da questão colonial. Parece muito antigo, muito lá atrás, mas não é, né? Essa herança patriarcal, colonialista que nós temos. E o que ela tem a ver com hoje? Ela tem a ver com um olhar que naturaliza o homem ser o único provedor, né, entre aspas, quase ter que ser o provedor, e naturaliza a mulher ser dependente economicamente. Então, quando a gente bate o olhar para essa cena, não nos chama atenção, né, porque é algo que a gente carrega na nossa cultura, e aí é importante a gente desnaturalizar o nosso olhar, né, nesse sentido. De poder perceber que ali está acontecendo, sim, um abuso, um controle, né? E não que, é assim mesmo, tem que ser assim, é assim. Então, vai passando invisível, sabe? Vai passando despercebido, porque isso não salta aos nossos olhos de uma forma, assim, como sendo a violência, como a questão da violência física, né? Que chama mais atenção do que... Agora, é importante a gente dizer que a violência financeira, patrimonial, ela é tão grave quanto a violência física. Ela deixa marcas e traz muitos sofrimentos,
não marcas externas, né, no corpo, mas pode trazer marcas na vida de uma pessoa por longos anos, por muito tempo, né, por ter sofrido uma violência patrimonial e financeira, né. Lembrei agora que tem, às vezes, casos de estelionato também, né, gente? Sim. Estelionato sentimental, né, onde a pessoa, o homem também usa da confiança ali do relacionamento, já com intenção mesmo, aí no estelionato já tem essa característica de uma intencionalidade, de má fé, Sim. de tirar proveito do relacionamento ali. E muitas mulheres caem nesse golpe. E aí eu chego em outro ponto do que o Érico me perguntou. A gente ouve pouco falar disso também, porque é uma situação que gera muita vergonha e muita culpa para quem sofre. E com isso ela não vai falar, às vezes, que sofreu. Medo né? do julgamento também, né, das pessoas. Isso, né? Ai, porque de alguma forma ela se sente culpada pelo que aconteceu, né? E aí ela não vai estar falando, nem procurando ajuda, né? Isso faz com que isso fique pouco falado. Ou o medo também, porque na medida que ela começa a se posicionar ou questionar sobre algumas coisas, ela passa a ter medo das atitudes desse agressor, porque é a hora que ele fez a violência patrimonial, mas ameaça com a física. Se você contar, se você falar disso, eu vou fazer, eu vou acontecer, vou tirar seus filhos, você não vai ter acesso aos filhos. Então, aí, ou seja, já é uma violência psicológica misturada com a violência patrimonial. Que pode virar uma violência física. Física, isso Ou mesmo. seja, a violência está acontecendo independente de onde ela está começando. Pode começar com uma violência patrimonial e financeira, e aí ela vem seguida de uma violência psicológica e que na sequência pode virar uma violência física. E o inverso é verdadeiro também, né? Você pode sair da violência física também, quer dizer, é o que você falou, né? Tá tudo junto e misturado. Tá tudo junto. E aí, puxando esse gancho da pergunta do Érico, então, no Brasil hoje, doutora, quais são as ferramentas legais que a mulher tem para ela até mesmo denunciar? Sim. Tipo, ela percebeu, isso aqui não está legal, isso não é normal, isso está me prejudicando. Às vezes a mulher chega a ficar doente. Sim. Né? Questão de depressão, síndrome do pânico, ansiedade. Ela tem medo de sair na rua, tem medo de conviver com outras pessoas. O parceiro já isolou, mas ela também não quer receber ninguém em casa. As amigas começam a perceber, por isso que eu falei da questão da rede de apoio, porque as amigas começam a perceber que ela não quer mais estar ali. Então, assim, como que essa mulher consegue levantar a mão e dar um grito de socorro nos meios legais hoje no Brasil? Para quem pedir ajuda, né? Sim. As políticas públicas, de uma forma geral, têm aumentado nessa rede de proteção à mulher. A gente tem visto isso, temos que reconhecer. Né? Hoje no Estado, por exemplo, a gente tem uma secretaria voltada só para a questão das mulheres, né? E aí, especificamente para quem está passando por essa situação, você teria, por exemplo, o número 180, né? Que é um número que a mulher pode ligar 24 horas, que ela vai ter um atendimento ali específico que vai orientá-la também. Pode-se procurar também tanto a Defensoria Pública quanto o Ministério Público, que ela vai ser acolhida. Né? A gente tem os centros de referência de atendimento a mulheres nos municípios. Vitória tem, Vila Velha tem, Serra tem, vários municípios têm esse atendimento também especializado à mulher. Né? Ou se ela tem um CREAS próximo da casa dela, ela também pode buscar ajuda nesses lugares. Então, eu digo que, de uma forma geral, as políticas públicas têm aberto várias portas de entrada para que essa mulher possa ir e buscar ajuda. E vai ter uma rede de proteção, ainda com suas limitações, mas tem, como, por exemplo, um abrigo onde ela possa ficar por um tempo com seus filhos, no caso dela estar ali numa iminência, né, mesmo de uma situação de morte, né, de ameaça. Né? Vai ter o atendimento de advogado, de psicólogo, de assistente social nesses serviços. Então, é possível hoje, né, estar procurando essa ajuda. Desculpa. Não, ia falar ou a própria ajuda de um profissional mesmo, né, procurando aí um psicólogo, ou dependendo do caso, porque assim, é uma nuance, é tão complexo, porque, por exemplo, a gente poderia falar de pessoas que realmente, por isso que a violência, infelizmente, é algo muito democrático.
Às vezes a gente tem um olhar muito para as pessoas, né, que tem uma determinada situação financeira, um recorte financeiro, mas a gente pode estar falando de mulheres também que tenham muitos recursos, né, de uma classe social mais alta, e nem por isso ela vai deixar de passar pela violência patrimonial. Então, talvez ela deva procurar até mesmo advogados, né, contadores, pessoas que são profissionais da área, né, que vão também poder estar ajudando ela aí a procurar ajuda nesse sentido. E quando não é a mulher, mas, por exemplo, eu estou vendo, tem uma vizinha, né, estou percebendo alguma coisa diferente nesse sentido, e se eu quiser denunciar, eu procuro os mesmos órgãos, o mesmo telefone que você puder até repetir, o telefone e os órgãos, anonimato, tudo certinho, eu posso denunciar e não ter que me identificar, com medo também da represália, né? Infelizmente, a violência ela tem uma marca muito forte, que é essa questão de trazer o medo, né? O medo da pessoa que está vivendo, o medo com as pessoas ao redor também. Muitas pessoas falam da dificuldade, né, de entrar na questão ali de perceber uma mulher sofrendo violência e pensar assim, vai sobrar para mim, o cara vai vir para o meu lado, né, e tudo. Mas se tem um caminho para isso acabar, ou pelo menos diminuir na nossa sociedade, é de uma mudança mesmo de cultura. E essa mudança de cultura passa, Érico, pelo que você está falando, de todo mundo meio que se meter mesmo. E se não é de uma forma direta, né, que é isso, às vezes não é o apropriado, inclusive, mas de uma forma indireta a gente pode sim fazer denúncias anônimas, né? Esse número do 180 você vai ser orientado, falando de uma situação, de uma mulher da sua família ou de uma mulher que você está vendo que está acontecendo alguma situação, você vai ser orientado, né? E também no Ministério Público você também vai poder receber esse tipo de orientação. A própria delegacia, né, procurar a delegacia, a gente também recebe orientação, tem a delegacia do atendimento especializado também às mulheres, né, que a gente vai e entender que isso é um crime. Acho que algo que também ainda não caiu a ficha, a falta de conhecimento, é que a gente está diante de um crime. Que a gente fica né? pisando em ovos, tipo... Para falar... será que... Mas igual a doutora... Essa clareza, né, da gente ter essa conhecimento, que às vezes é falta de conhecimento, né? De que é um crime. É um crime. Você está diante de um crime que está sendo cometido, às vezes, contra sua tia, sua prima, né? Contra uma vizinha, né? Não é algo assim, aquela naturalização cultural, né? E a gente tem muita coisa, quando eu falo da cultura, eu poderia falar vários ditados, né? Não só briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? Mas eles falam, sei lá, ela sabe porque está apanhando. Tem várias coisas, várias músicas, várias questões na nossa cultura que deixam muito forte, como se fosse natural, normal a mulher estar nessa condição. E não é. Não é natural, é crime. E a própria mulher também saber disso, né? Às vezes alguém que está nos escutando agora pensar, né? Não, então não é para essa pessoa estar com meus documentos na mão dele, né? Então ele não poderia ter jogado o meu material de trabalhar fora, né? Inclusive a Lei Maria da Penha vai dizer da questão de restituição à mulher nesses casos de violência patrimonial e financeira. O juiz pode mandar restituir, pode fazer com que ele não possa vender nenhum bem, não sei o linguajar legal disso, né? Mas ele pega os bens ali e a pessoa, o parceiro agressor não pode mais vender, não pode fazer nada, né? Então tem algumas medidas que podem ser tomadas nesse sentido de proteção a essa mulher. Agora, se não é uma pessoa tão distante, Érico, como você perguntou, mas alguém mais próximo da nossa família, né? Alguém que a gente tem uma certa intimidade, aí vale a pena mesmo a gente se oferecer como apoio mesmo para essa pessoa, sem julgamentos, né? Entender se ela decide continuar naquele relacionamento, decide continuar ali. O importante é a gente mostrar para essa pessoa que quando ela quiser, quando ela estiver pronta e precisar e quiser ajuda, a gente está ali para ajudar. Caramba, Pode falar. Não, fala. Não, assim, é essa clareza mesmo. Às vezes a gente também não tem esse conhecimento, não tem... Às vezes a gente vê acontecendo na nossa família, próximo da gente, eu que atendo muito,
E aí eu fico escutando, às vezes, chegam situações, por exemplo, que a esposa não sabe quanto que o esposo ganha. Isso é muito comum. Isso é muito normal acontecer. Não, eu não sei quanto ele ganha, não sabe nem o cargo que a pessoa tem na empresa. Assim, gente, para não é casar, é estranho, né? Você fala, gente, como assim? Porque não quer mesmo, vai afastando mesmo a pessoa disso. Mas, doutora, o que a senhora acha em relação o papel da educação financeira nesse processo? Perfeito. Quando você começou a falar, eu já lembrei disso. Ele é fundamental, a educação financeira é fundamental, porque a mulher, muitas vezes, ela está numa situação como essa que a gente está colocando aqui, né? No casamento, porque ela já vem de uma história de vida onde ela não teve essa relação com o dinheiro, esse aprendizado, né? De saber ali seu custo de vida, de saber quanto que ela ganha, quanto ela vai precisar, né? Então, assim, a educação financeira ela pode ser um divisor de águas na vida de uma pessoa, né? E de uma mulher. E como que seria importante, inclusive, a gente ter a educação financeira como prevenção, antes mesmo, né? Nas escolas mesmo, com jovens, para que justamente, à medida que ele tem essa ferramenta da educação financeira, quando começa essa questão no casamento, já vai despertar muito mais rápido, né? Uai, por que eu não vou agora poder contribuir? Vou ficar de fora, né? Por que eu não sei de nada, né? Por que eu tenho que entregar todo o meu salário? Já vivenciei a situação em que o salário dela era entregue todo para o esposo. E aí ele que ele que pagava as contas. E ela, tipo, quer comprar uma coisa, tinha que pedir. E quando ocorreu a separação, e agora? Não sabe o que fazer. Ela não sabia gerir o dinheiro dela, porque, sabe, cria essa dependência também, né? Sim. Porque acho que esse é o caso também, né? Do agressor entre aspas, não, agressor mesmo, querer dominar para criar essa dependência, né? Tipo assim, eu vou gerenciando, eu vou deixando ela a par das coisas, não entendendo das coisas, e eu vou dominando. Porque o dia também, se acontecer alguma coisa de separar, coitada, como é que vai viver? Né? Então é complicado. E muitas vezes essa mulher vai precisar ter essa educação, né, financeira para se reconstruir, para voltar a ter uma vida, né, com autonomia. Mas nesse caso foi justamente isso, ela procurou a educação financeira depois. Se fosse antes, poderia ter evitado muita coisa. Mas ela ainda teve a inteligência emocional de procurar a educação financeira. E a doutora falou dos abrigos, por exemplo. Seria uma coisa importante útil, de levar, né, doutora? Dentro dos abrigos que acolhem essas mulheres com seus filhos ou não, para levar esse tema de educação financeira, porque ela vai começar a vida dela. E não só a educação financeira, mas um processo está dentro da educação financeira, que é o empreendedorismo, porque a gente está falando aqui da mulher que trabalha, e aquela que abdicou do trabalho para cuidar da família, que não tem renda, e que também não faz ideia do quanto o esposo ganha, não faz ideia de como que as contas da casa são geridas, e tem até medo, porque quando... então deixa ela cuidar da conta, porque tem isso também, né? Para poder fazer a pressão, né? Então eu vou te dar o dinheiro e você cuida a partir de agora. De tudo. Aí a pessoa, é claro que ela vai recuar. Ela nunca não tem experiência, não tem vivência, não vai saber fazer. Então, nesse caso da mulher que teve que abdicar da sua profissão para poder cuidar da família, quando chega nessa situação, ela não sabe nem o que ela vai fazer da vida, né? Para poder ganhar o dinheiro dela. Então, a questão do empreendedorismo, que é um pilar da educação financeira, eu acho que é muito importante também nesse processo, né? E é um ciclo, sabe? Você está falando aqui da questão do empreendedorismo, de ter seu próprio dinheiro, mas isso vem até antes, Érico. Estou fazendo uma relação com a questão da educação, que muitos relatos das mulheres que não estudaram, né, não chegaram a ter o estudo de uma profissão, elas deixam os estudos por causa do casamento. Isso. E para cuidar dos filhos e cuidar da casa, ela já parou de estudar lá atrás, então ela já não consegue uma colocação profissional, porque ela já nem tem o estudo também. Né? Então, a gente vê que isso vai se aprofundando mesmo, de uma forma que vai virando um fenômeno muito complexo. Né? Nós não estamos aqui com respostas, nem com coisas muito simples, né? Soluções fáceis, mas são caminhos a se pensar, e um deles é a educação financeira, que também, como fenômeno da violência, é muito pouco colocado no nosso país, na nossa sociedade. Perfeito. Muito pouco. E o que você trouxe é muito importante, o que você colocou, né? A violência patrimonial e financeira não vai acontecer só com aquelas famílias, né, socialmente vulneráveis, né? Classe D, classe... Não. A base da pirâmide, às vezes não é só a base classe da pirâmide. A, classe B, as famílias abastadas também. Então, ou seja, não está livre
da violência patrimonial e financeira o fato de estar numa família rica. Talvez a incidência é até maior, né? Estou aqui, né, especulando. Se fosse pensar os tipos de violência quando... Talvez a violência patrimonial e financeira seja até num grau maior do que a física na sociedade classe A, classe B, justamente para poder manter as aparências, né? Para mostrar que a família é perfeita de propaganda de maionese, né? Então, isso é muito importante, é muito importante. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Mas a Patrícia fez uma coisa muito interessante com o entrevistado que a gente colocou aqui no programa anterior, que é falar para a pessoa que está nos assistindo, para a nossa audiência... Conselho, uma orientação. Um conselho, uma orientação. Então, a sua câmera é a câmera 3. Então, fale, porque certamente tem alguém que está nos assistindo, que está nos ouvindo e que está passando por essa situação e não sabe o que fazer, não sabe aonde procurar ajuda. Para essa pessoa, né? Qual é o conselho, qual a orientação que você daria? Olhando na câmera 3. Vamos lá. Como a gente falou de alguns fenômenos aqui que são um pouquinho diferentes, eu vou falar para os nossos ouvintes, né? De acordo com esses casos, essas características. Então, no caso da violência patrimonial e financeira, é importante, primeiro, que você saiba que você não está sozinha, né, que você pode buscar ajuda, né, e essa ajuda pode estar muito mais próxima do que você imagina, porque a gente tem os centros de referência da assistência social próximo nos bairros. É um lugar que você pode procurar para falar da sua situação, né, e buscar uma orientação com as assistentes sociais ali, né, e buscar esse tipo de ajuda, né. A gente tem também a possibilidade de você estar atenta a esses sinais que nós estamos falando aqui para saber se isso realmente está acontecendo ou não, né? Então, assim, realmente é vantajoso, às vezes a gente fica acomodado, né, de ter o outro gerenciando as finanças, mas seria importante procurar saber como que estão as coisas, né? Ver os extratos, ver o nome de quem estão os bens e saber até a reação ao procurar saber dessas coisas, né? Para saber se estaria acontecendo ou não. E sim, se alguém, não só o esposo, mas às vezes acontece com filhos, com relações abusivas, ninguém pode pegar seus documentos, ninguém pode pegar suas coisas de valor e destruir, suas coisas, seus pertences, né? São importantes e quem fizer isso está cometendo crime, né? E aí você pode procurar o 180, ligar para o 180 24 horas, né? E buscar ajuda, buscar aí o apoio. Gostaria de falar agora em relação à infidelidade conjugal, né? Que as mulheres também, nesse caso aí, que estão numa relação onde tem os combinados do casal, e esse combinado não está sendo cumprido, né? E muitas vezes a mulher não entende isso, que ela também está sofrendo uma violência, uma traição financeira. Então, traição financeira acontece. Então, dentro de um relacionamento é importante, com a confiança, a outra pessoa não abusar da sua confiança, por exemplo, fazendo gastos fora do combinado, né? E aí você poder também buscar ajuda diante disso. Porque às vezes a gente está preso num relacionamento que está nos prejudicando, inclusive financeiramente, e às vezes o que acontece é um descarte dessa pessoa quando a outra já tirou tudo que tinha para tirar, né? Vai fazer um descarte aí, então a gente traz até um alerta, né? E nessa questão do estelionato, que a gente falou até pouco aqui, quem sabe tema para um próximo, a terceira vez, né, a gente aprofundar. Mas o estelionato sentimental, mulheres, fiquem atentas, principalmente online, né? Agora, final de ano, essas pessoas se aproximam mesmo de má fé. Então, é importante, às vezes, você pedir um endereço físico, manda alguma coisa, pede um endereço e manda alguma coisa para ver se chega nesse endereço. Procure identificar se realmente o perfil é verdadeiro, aquela identidade que a pessoa passa, né? Porque a pessoa vai ter toda uma lábia, toda uma história para poder vir com o pedido do dinheiro e tal, né? Então, tem como a gente procurar, então, se precaver de algumas coisas. Não é errado a gente se precaver, né? Não é errado a gente buscar ajuda, né? Não é errado a gente saber sobre dinheiro, falar sobre dinheiro, que às vezes as mulheres, naquela questão
da sociedade patriarcal, né? Fica muito essa expectativa assim, que a mulher não se meta em nada disso, não queira saber sobre isso, seja a boazinha, né? E às vezes a boazinha tem sido prejudicada, né, muito por esse tipo de cultura e de situação que a gente precisa fazer alguma coisa, e eu acredito que o Me Tira do Perrengue está colaborando muito, né, socialmente mesmo, ao poder abrir esse espaço aqui para a gente estar falando disso. É o nosso dever, né, como cidadão, trazer o assunto à tona. Doutora, muito grata por ter aceitado o nosso convite, por, né, falar com tanta clareza e objetividade, assim, né, sobre o tema. Não é um tema difícil, mas é delicado. Trouxe leveza, assim, né? acho que a gente conseguiu conversar bem sobre o tema. Mas assim, quem quiser te encontrar em rede social, eu quero conversar com a doutora. Isso, de repente, é um ponto focal, né? Estou precisando de, né, uma orientação aqui, alguma coisa relacionada a questões emocionais, psicológicas, onde as pessoas te encontram? Pode ser pelo meu perfil do Instagram, né, @psi.monicanogueira. Só colocando meu nome, Psi Mônica Nogueira, vai me encontrar lá, e inclusive eu tenho até um produto que ajuda as pessoas a identificar se elas estão dentro de uma relação tóxica. Olha, que legal. Então, ó, você que está aí na dúvida, entra no Instagram da doutora Mônica e já chama ela no direct, já pede material e vamos desembolar esse negócio aí, certo? Gente, ó, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, assunto muito importante hoje. Espalhem esse assunto, comenta, compartilha, dá like, faz mais o quê, Patrícia? Comentar, compartilhar, dar like. É isso aí, já ajuda. ajuda. É isso, né? Já ajuda. E a gente fica esperando vocês no próximo episódio. Valeu, tchau, tchau. Você ouviu na 90.5 FM, Me Tira do Perrengue. Para saber mais, acesse o Folha Vitória ou a sua plataforma de streaming de áudio preferida. Até o próximo.